repitam Kelsen como teórico do nazismo é um pouco exagerado, né? É um pouco exagerado. Se tem alguém por aí pintando Kelsen como teórico do fascismo, você resolve com cotovelada no supercílio. É assim que resolve. Não é exatamente isso que as pessoas falam quando elas fazem a crítica de Kelsen e tentam associá-lo com o fascismo. Quer dizer, não quando é uma pessoa razoável, né? Sendo que Carl Schmitt era abertamente nazista e não carrega essa... É foda, né? Carl Schmitt, a galera defende o Carl Schmitt e fala assim, não, a gente tem que ouvir todo mundo. Agora, Kelsen, a galera não para 2 segundos para associar com o problema do fascismo, né? O que é um nojo, né? É um nojo, de fato, é um nojo. O que há de tão ruim no constitucionalismo positivo? Veja bem, a associação, né, quando você está falando de pessoas sérias que fazem associação entre Kelsen e o fascismo, é por causa do seguinte. Kelsen, quando ele escreve, e isso está na introdução do texto, ou seja, qualquer um que lê o texto sabe que o que eu estou falando é verdade, porque você não precisa passar de 20 páginas, é na introdução do texto, ele afirma o seguinte, eu estou fazendo uma filosofia do direito, que é uma filosofia do direito que vale para qualquer direito. Ele chega a dizer expressamente isso. Não estou fazendo uma filosofia do direito socialista, não estou fazendo uma filosofia do direito liberal, não estou fazendo uma filosofia do direito fascista. Eu estou falando de uma filosofia do direito em geral. Essa filosofia do direito, diz ele, tem uma vocação. Uma vocação. A vocação é dar uma certa razoabilidade para uma coisa que pode ser muito maluca. Aí ele está querendo expressar o seguinte, independente de aonde você está fazendo o direito, para que objetivo, com qual finalidade, ele está dizendo, eu não me interesso por isso nesta obra que eu estou escrevendo, que se chama Teoria Pura do Direito. O que eu quero dizer é o seguinte, há como você, logicamente, tornar um sistema aparentemente irrazoável, idiota e contraditório em um sistema razoável. Basta você esquematizar preceitos de comandos de maneira hierárquica e estabelecer uma base de... Isso ele não diz na introdução, né? Isso aí você tem que ler o texto mesmo. Basta você estabelecer uma base hipotética, chamada norma hipotética fundamental, que é a validação deontológica, porque não é uma validação empírica, é uma validação deontológica. Você diz assim, ó, a Constituição vale? A pergunta é sim ou não. Se você disser hipoteticamente, vale. Pronto, aí você consegue destrinchar o sistema, entendeu? A norma hipotética fundamental não é a Constituição. A norma hipotética fundamental é a Constituição vale? Se a resposta for sim, e a gente fala isso hipoteticamente, aí você consegue derivar o sistema de Kelsen. Essa é a ideia, entendeu? Então ele nem sequer está dizendo que direito constitucional é legal, que é do bem. Ele está dizendo assim, ó, se eu puder, a partir de uma norma hipotética fundamental, validar um sistema, eu consigo transformar esse sistema num sistema racional, que elimina as contradições que ele vai chamar de contradições aparentes, né? São contradições evidentes, essa é a real, são contradições evidentes, que você consegue evitar se você transforma o sistema a partir de esta Constituição vale, né, de uma abstração, uma aceitação hipotética. Se a gente aceita essa hipótese, você consegue ir limpando o sistema de incongruências e inconsistências. É uma operação, portanto, de purificação lógica de um sistema de normas que normalmente é uma idiotice completa. Sistemas de norma humanos são normalmente completas idiotices. Ele está dizendo, eu tenho um jeito de tornar esses sistemas coerentes internamente. Esse é o projeto de Kelsen. E ele fala exatamente como eu falei na introdução. Isso não é para um sistema de norma específico, é para qualquer sistema de norma. Pois bem, a partir disso, quando os nazistas foram derrotados, os juízes nazistas, que davam condenações nazistas, eles
Nas teses de defesa, o que obviamente não é verdade, era tese de defesa, eles diziam mais ou menos o seguinte: oh, meu Deus do céu, eu não posso ser punido, tadinho de mim. Eu estava apenas seguindo a estrutura legal do meu país. Como eu posso ser punido por só seguir a estrutura normativa do meu país? Eu nem achava aquelas coisas, não. É óbvio que isso é uma tese de defesa. Você ser ingênuo o suficiente para achar que esse bando de filho da puta estava fazendo o que estava fazendo, simplesmente porque eles achavam que era dever moral deles seguir a estrutura normativa de seu país, você tem que ser muito burro. E aí o que as pessoas fazem? As pessoas tiram a tese de defesa dos juízes nazistas como se fosse uma descrição da realidade, sugerem que Kelsen, quando ele falou que dá para ter um sistema congruente, né, esse é o objetivo de Kelsen, ele estava ensinando, na verdade, que as pessoas fossem cegas, que simplesmente tentassem transformar esse sistema em congruente, e, portanto, ele serviria de base de justificação para você ser um juiz completamente filho da puta e depois dizer assim, mas a culpa não é minha. Quem mandou o sistema onde eu estou inserido defender essas coisas? Eu só sou uma máquina de reprodução desse sistema. Então eu não posso ser responsabilizado. E aí dizem, a tese de Kelsen serve para justificar os atos dos juízes nazistas. É mais ou menos por aí que as pessoas vão. Aí você esquece, quando a pessoa faz isso, em primeiro momento, que era tese de defesa e não descrição da realidade. Você tomar a tese de defesa como descrição da psique da pessoa, você tem que ser muito burro, esse é o primeiro problema, né? Então, as pessoas de má vontade fazem isso para atacar Kelsen, né? Então, eles não estavam fazendo uma tese de sociologia, nem eram pessoas que estavam num teste duplo cego, dando suas convicções sem nenhuma consequência. Eles estavam inventando uma tese de defesa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se tivesse lido Kelsen de boa vontade, de boa fé, perceberia que nem ele chega a dizer uma coisa estúpida do jeito como se fosse assim. O sistema jurídico, ele está todo pronto e o juiz é como se fosse um chat GPT que lê todas as leis e chega numa conclusão última objetiva. Ele nunca diz isso. Em Kelsen, no positivismo de Kelsen, o fato de que isso é impossível de ser feito, ele traduz no termo que é mais ou menos quadro de possibilidades. Então, não, o juiz em Kelsen não está condenado a ter que tomar uma decisão porque o sistema lógico assim o obriga. Ele nunca disse isso. Então, tem dois problemas. O primeiro é tomar a afirmação empírica dos juízes como justificação real, tipo, nossa, eles literalmente estavam fazendo só porque a lei do seu país mandou. Você tem que ser muito otário para você acreditar nisso, primeiro. E segundo, ainda que a gente seja otário, né, a gente diga assim, não, se o cara está dizendo, a gente vai fazer o quê? Vai ser cético ao que o cara estava dizendo? Então vamos dizer que fosse mesmo. Sim, mas o Kelsen não disse que a obrigação do juiz, dentro de seu sistema de filosofia de direito positivo, ele se limitava a reproduzir ou aplicar em concreto os casos instituídos em abstrato. Ele não diz isso. Ele diz claramente que, inclusive, isso é uma mitologia. Não só ele diz isso, como outro grande positivista inglês, o Hart, diz a mesma coisa com outros termos. Ele diz de abertura semântica necessária. São dois termos para dizer a mesma coisa. Nenhum positivista da história do positivismo do século XX, do século XIX, se a gente puder arrastar um pouco mais para trás e dizer que tem positivismo jurídico do século XIX, embora eu ache difícil fazer essa afirmação, ninguém disse que o que eles estavam fazendo é tentar criar um sistema em que o juiz é só uma máquina de reprodução de la bouche de la loi, né? Que o juiz não passa de ser a boca da lei. Quem pensava em juiz ser a boca da lei eram pensadores do século XVIII. E aí sim, ingenuidade típica do século XVIII.
que rapidamente foi contestada. Então, Kelsen nunca, aplicar a noção de que o juiz é apenas a boca da lei, não pode fazer nada além disso, claro que é uma posição ingênua, mas era uma posição ingênua panfletária do século XVIII, não de Hans Kelsen. Então tá tudo errado, né? Tá tudo errado quando as pessoas dizem isso. E aí o segundo ponto, né? Por que o constitucionalismo positivo é tão ruim? O constitucionalismo positivo pode receber críticas, mas a crítica é o seguinte: essa tese, né, que é uma tese que, na verdade, hoje é uma ótima tese, tá? A tese do constitucionalismo positivo é o seguinte: ela pode se reverter num tema hoje que tem discussão, que é o tema da autocontenção do juiz. Como você é mesmo dono da bola, quando você é juiz, você pode fazer a merda que você quiser, e é isso mesmo. Você pode fazer a merda que você quiser, você pode decidir a bosta que você quiser. Tem uma questão: você é impedido de fazer a merda que você quiser por pressão social. E é isso mesmo. Você passa por um processo de formação que cria um monte de caguete na sua consciência. Não só isso, quando você toma suas decisões, você vai ter a mídia que vai encher a porra do seu saco. Tudo que você fizer, pode ter um idiota na mídia para encher o seu saco. Isso também é uma pressão. Não só isso, os intelectuais que são formados em direito, eles têm uma mania de escrever um texto merda qualquer e chamar isso de doutrina. Quer vocês queiram crer nisso ou não, a doutrina exerce poder sobre os juízes. Se você tem grandes pensadores do direito processual civil no Brasil e eles falam alguma merda no livrinho de merda que eles publicaram, isso vai servir de paradigma para alguém dizer assim: esse juiz de bosta está tomando uma decisão que é francamente contrária a esse outro cara de bosta aqui que escreve livrinho chamado doutrina. E isso, de fato, exerce pressão sobre o juiz. Por quê? Porque, além dessas questões sociais, existe a reformabilidade da decisão. Então, não adianta nada você tomar uma decisão de merda na primeira instância, que existe todo um sistema que vai reverter a sua decisão se você for teimoso pra caralho e ficar decidindo contra as decisões do STJ, quando de questões relacionadas à esfera da legislação federal, por exemplo. Então, existe um sistema complexo o suficiente de exercício de pressão sobre o juiz, mas seria bom que o juiz não fosse um idiota teimoso solipsista, né? Então, na medida em que ele é solipsista e ele fala, vou tomar a decisão de merda que eu quiser porque eu quero, ele não vai conseguir fazer com que a decisão dele seja aplicada. Ele vai simplesmente tornar o processo mais moroso. Se você vai ficar batendo, você é juiz de primeira instância, e vai ficar batendo de cabeça, dando murro em ponta de faca de decisão do STJ, as suas decisões todas subirão para o STJ para serem reformadas. Então, a única benesse que você ganhará na sua vida será atrasar a vida dos outros, tanto para quem ganha quanto para quem perde, porque você vai tornar o processo mais longo e todo mundo vai perder dinheiro nisso, a não ser o advogado envolvido, mas também vai ser um pé no saco ter que lidar com uma coisa que já era para ter resolvida e o processo dele não acaba. Então, existe uma pressão social atrás da decisão do juiz, composta por todos esses fatores que eu estou narrando aqui. Então, na verdade, a compreensão de que o sistema não pode ser imbecil, né? Que você tem uma decisão nessa sala, nesta vara que te fala, e na vara do vizinho a decisão é o expresso contrário, só porque cabeças diferentes, o resultado disso é o prejuízo para toda a sociedade. A sociedade fica toda mais ineficiente. Portanto, Kelsen tinha razão. É melhor você sistematizar, ainda que seja para tomar decisão ruim. Você vai tomar uma decisão ruim, que seja de maneira sistemática. Não faz nenhum sentido a gente subir 2 processos com questões iguais, e aí, se você cair na minha vara, lá ele, você tem uma decisão favorável, mas se cair na vara do vizinho aqui, lá ele, você tem uma decisão que não é favorável. Se os advogados que trabalham nessas varas sabem dessa divergência, todo mundo vai subir esse processo o tempo todo, e significa que é garantia de ter mais uma instância de discussão quando um tema deveria ser pacificado. Então, isso torna a sociedade ineficiente. Esse era o ponto de Kelsen.
Quem diz muito bem qual era o ponto de Kelsen, não foi que o próprio Kelsen, foi um homem liberal italiano chamado Norberto Bobbio. O valor moral do positivismo jurídico não é o valor do bem, não é o valor da justiça, não é o valor do acerto, é o valor da eficiência. Eu não quero, de jeito nenhum, um procedimento estúpido que eu vá perder a minha vida e eu caia, uma obra famosa, numa vida de kafkiana, né? Eu não quero entrar em um processo e sair dali 200 anos depois, porque o sistema é confuso demais para um ser humano adulto com as suas faculdades cognitivas normais conseguir compreender. Eu quero entrar num negócio desse e resolver um problema. Qual é o ponto, então, diz Bobbio? O ponto implícito do positivismo de Kelsen, de Hart, ou de Alf, ou de quem quer que seja, é a segurança. Eu quero previsibilidade. Eu não quero doideira. Eu prefiro perder sendo injustiçado em 2 semanas do que passar 18 anos num processo infernal para chegar lá no final e ganhar 18 anos depois. Então é mais legal que o processo seja lógico, né? Que a estrutura do sistema seja lógica. Esse era o ponto de Kelsen.